Olá, está começando mais um programa Entre Linhas e o tema de hoje é personalidades e influenciadores digitais. Boa noite a todos que nos assistem. Está começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também 15 da Brasrede. E também você nos acompanha aí nas redes sociais, no Facebook, na nossa página na internet, univates.br/TV. Bom, nós estamos recebendo hoje para falar sobre o assunto que nós citamos já na abertura do programa, personalidades e influenciadores digitais. Para falar sobre isso, a Franciele Pagliarini, ela é personal trainer e também é influenciadora digital, porque ela dá dicas aí na internet. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o trabalho dela, conhecer mais ela, e também a Elisângela Zanelato, ela é psicóloga e também vai falar um pouco sobre esse assunto, se isso pode ser de alguma forma prejudicial ou não, ou pode ser benéfico, ou se existem pontos aí que podem ser dos dois lados, né? Que podem ter aí as duas pontas. Nós vamos conhecê-las. Vou começar aqui com a Franciele. Franciele, bem-vinda, obrigado por atender aqui o nosso convite. Gostaríamos de te conhecer, como é que é esse teu trabalho na internet, aonde o pessoal pode te encontrar, para quem está nos assistindo e ainda não te conhece, se tu és aqui da região ou não. Fala um pouco sobre ti, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou personal trainer, formada já há 7 anos aqui pela Univates. E a gente se intitula, né, influenciadora de pessoas devido ao número de seguidores, né, nas redes sociais, no Instagram. Tem uma página no Facebook também, onde eu compartilho, né, com os seguidores o meu dia a dia, a minha alimentação, mais voltada à minha área, né? Então, o que eu acabo consumindo ou fazendo, praticando, a gente acaba compartilhando com as pessoas, né? Muito bem. Vamos conversar também aqui com a Elisângela Zanelato, que é psicóloga. Boa noite, bem-vinda também. Obrigado por nos atender. E fala também um pouco sobre o teu trabalho, qual a área que tu mais trabalhas, para a gente conhecer um pouco da tua pessoa também. Boa noite. Tá bom. Boa noite, Júlio. Boa noite, Franciele. Obrigada pelo convite. Eu trabalho na área clínica, na área da docência, então na área do ensino, na área de educação, né? Tanto com aprendizagem, né, nesse processo de ensino e aprendizagem no nível superior, e em clínica, então, também atendo, né, crianças, adolescentes e adultos que procuram, enfim, o atendimento psicológico por alguma questão de sofrimento. Muito bem, então é importante a gente ter essas duas pessoas aqui, e a ideia justamente é discutir, falar também sobre outros influenciadores que são conhecidos ou até de fora daqui, é discutir esse tema, e nada melhor do que ter uma profissional que possa trazer esse lado psicológico e também alguém que faz esse trabalho para a gente também saber como é que é ser conhecido através desse meio, que é algo nem tão novo assim, né, Franciele? Mas que tem uma repercussão que talvez muitas pessoas que não acompanham não tenham ideia. Quantos seguidores, quantas pessoas te seguem, como é que é isso e o que tu sente aí nas ruas, essa repercussão tu sente também fora na internet, como é que acontece? A gente vinha comentando antes, né, a gente é um pouquinho vigiado, digamos assim, né, porque tu acaba postando, muitas pessoas te conhecem, são aí 35.800 seguidores hoje, é bastante gente, a gente não tem nem noção, né, então muitas vezes tu sai na rua, às vezes tu não conhece todo mundo, por mais que a gente ache que conhece, né? As pessoas vêm, te perguntam algo que tu postou, elas querem saber se funciona mesmo, né? Ou querem saber alguma dica, querem trocar alguma ideia, né? Eu acho que hoje em dia os smartphones, eles estão muito avançados, então a gente posta e em questão de segundos, postei um exercício, a pessoa que está lá na academia já pode estar fazendo. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Em que tudo que a gente está postando já está repercutindo, então a pessoa vai ter dúvidas, eles vêm através da gente, eu mando uma mensagem, né? Então tu vai esbarrar com alguém na rua ou por mensagem, a gente vai estar sempre trocando, tendo esse contato direto com eles, né? Com os seguidores. E o que tu postas, isso abrange apenas exercícios, é alimentação, enfim, fala um pouco dessas informações que tu dá para as pessoas, são em que áreas, especificamente para quem faz academia, na parte de educação física, ou é só mais alimentação? Me fala um pouco assim sobre o teu conteúdo. Sim, eu tento não postar muitas coisas assim do meu dia a dia, né? Fran, lá em casa, né? Mas voltado ao trabalho, sim, né? Então, assim,
exercício, se eu estou treinando, né? Se eu tenho alguma dica, alimentação. Eu sempre enfatizo que é importante procurar uma nutricionista, né? Porque a gente não é nutricionista. Mas eu tento, assim, como eu tenho um nutrólogo, né, que me instrui, a gente troca muitas dicas, então alguma coisa a gente sempre vai aprendendo ao longo dessa caminhada. Então eu sempre tento provar e testar antes qualquer produto. Eu sou intolerante, quem me segue aí sabe, ao leite, né? Então eu sempre estou testando produtos, né? Eu sempre procuro, assim, testar, ver se funciona comigo, então eu vou lá e posto na rede, né? Então eu tenho esse cuidado para não estar daqui um pouco fazendo marketing ou publicando algo que eu não sei se é bom. Então acho que a gente tem essa responsabilidade também com as outras pessoas, né? Em passar isso. Eu sempre testo antes, provo antes, para depois poder indicar, então, algum produto ou algum exercício mesmo. Fora do que tu postas no teu trabalho na internet, tu também trabalha nessa área de educação física ou algo relacionado a isso? Ou tu faz apenas esse trabalho de internet, de redes sociais? Não. Eu até não recebo nada por isso, né? Eu sou personal, então essa é a minha renda. Agora até eu estava um pouquinho afastada das redes sociais em função que eu estava fazendo um curso de Pilates, né? Me tornei instrutora de Pilates também. Então, eu tenho essa minha profissão, né, onde eu estou atuando, são vinculados as duas áreas, e eu recebo dessa parte. E aí eu gosto muito, assim, de estar na rede social, e a gente aprende também, porque eu troco ideia com outros profissionais também, né, nesse meio. Então eu gosto disso, por isso que eu estou sempre, né, conversando. Acho que por ser da área também, a gente acaba um pouco sendo mais proativo, conversando, gostando, né? Então eu sou influencial, né? Fico influenciando as pessoas, mas por gostar mesmo, por estar nesse ramo e gostar. Elisângela, ela explicou muito bem o que ela faz aqui e deu para ver que ela tem muitos cuidados, né? Que ela procura não passar nada para ninguém que ela mesma não tenha provado. Ela fala exatamente como é que é a vida dela. É por aí, isso que ela faz é importante. E o que as pessoas devem cuidar ou não, talvez não com ela, mas de uma forma geral, porque talvez existem outros influenciadores que não tenham todo esse cuidado que ela tem. Por que é importante as pessoas que acompanham, que seguem, cuidarem, e também quem influencia? Que cuidados que deve ter? É importante a gente poder pensar, né, de que, bom, se as pessoas fazem esse acesso é porque elas sentem uma necessidade de esclarecer alguma dúvida, né, ou sentem curiosidade em procurar a respeito de uma determinada situação ou de outra, né. Eu acho que isso que a Franciele faz é bem importante no sentido de preservar quais são as fronteiras do seu limite profissional, né, enquanto educadora física, personal, né, e como tu falava antes, aquilo que é da nutrição, por exemplo, né. Então, sim, me parece que tem que ter muita maturidade para ser um influenciador digital adequado, né, porque o que acontece? Quem está do outro lado buscando, né, muitas vezes desesperado por uma resposta ou querendo, na verdade, uma resposta mais instantânea, pode sim daqui um pouco também se agarrar em alguma resposta que não seja mais adequada para o seu biotipo, por exemplo, né? Falando em relação ao desenvolvimento de personalidade, né? A gente tem hoje uma questão bastante grande, né, de indícios de bulimia, anorexia, né? Então, assim, a gente sabe que muitos influenciadores não têm esse cuidado de pensar, bom, que benefício isso que eu vou publicar vai ter para esse jovem, para esse adolescente, para esse adulto, né? E fixa muito nessa questão da aparência, que eu acho que não é isso que tu proporciona, né, Franciele, mas isso é ter cuidado, né, ter maturidade, é poder respeitar esse outro que também procura um auxílio de certa forma, né, e tu acaba fazendo. E não tem como a gente negar que isso vai continuar existindo, porque nós vivemos numa era digital, numa era tecnológica, né? Então, se a gente parar para pensar, quando acordamos pela manhã, qual é o nosso primeiro comportamento? É pegar o nosso celular para verificar daqui um pouco quantas mensagens a gente tem, quantos likes a gente tem, né? Então, e da mesma forma, quando a gente retorna do nosso dia e vai dormir, o que a gente faz também? Pega de novo esse instrumento para dar um tchau para ele, deixa ele do ladinho, né? Então, assim, o mundo digital, nós estamos inseridos nele, né? Agora, o que a gente precisa cuidar é a forma como a gente faz esse uso,
né? E o que a gente acessa. Bom, se daqui um pouco eu sigo o teu canal ou os teus posts, é porque de alguma maneira também dá conta das minhas dúvidas, né? Mas desde que isso faça com que eu não perca a minha autonomia, né? O meu senso de desenvolvimento. Então, sim, é um tema bastante complexo, né? Para que, acredito que a gente não esgote hoje, né? Muito bem, é importante a gente ter essa noção e nosso tempo aqui de primeiro bloco até já está chegando ao fim, mas a gente no segundo bloco vai falar justamente isso, se existe, até eu vou perguntar para a psicóloga depois, se existe muito problema com pessoas, sai um pouco do assunto, mas não deixa de ter a ver muito problema de pessoas, por exemplo, que usam demais celular ou que viciam de uma certa forma, você deve receber casos assim, ou pelo menos falar sobre esses casos, a gente debate isso num segundo momento e também seguir falando sobre o trabalho da Franciele. Nós voltamos em instantes com mais Entre Linhas. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui na TV Univates, canal 15 da NET, também 15 da Brasrede. Nós estamos falando sobre personalidades e influenciadores digitais. Estamos recebendo aqui a Franciele Pagliarini, personal trainer e também influenciadora digital, e ainda a Elisângela Zanelato, ela que é psicóloga e também vai falar sobre esse tema. Bom, nós falávamos aqui sobre as pessoas aí que seguem, que usam o celular e como isso é cada vez maior, como isso acontece cada vez com mais frequência. Você que trabalha com pessoas, atende, conversa, nesse lado psicológico, está tendo muito problema, as pessoas estão seguindo demais, claro que bons exemplos como a Franciele sempre é importante, mas internet tem conteúdo para tudo. É um problema hoje, existe vício, talvez pessoas mais jovens, isso chega muito até você que trabalha com isso? Júlio, essa é uma temática, né, que a gente vem discutindo, porque ela ainda não faz parte do nosso conjunto de diagnósticos psiquiátricos, digamos assim, né? Mas o que a gente pensa e acaba fazendo uma aproximação é de que, bom, se eu não consigo largar do celular ou de um jogo virtual, por exemplo, né, isso se caracteriza assim como um vício. Né, a ponto de que, bom, 24 horas do meu dia eu faço algumas atividades que são voltadas ao estudo, por exemplo, uma criança, ou o trabalho para um adulto, né, mas a outra parte do tempo eu privo o meu lado social em relação ao contato com os outros e passo a ficar a maior parte do tempo com este instrumento, né? Sim, a gente pode caracterizar como um vício, né? Existe um estudo que saiu no ano passado, né, a nível mundial, que ele nos mostra que nós temos em torno de 6% de pessoas que são dependentes, né? Então a gente precisa tomar um cuidado entre o uso que é adequado, o uso que é nocivo, ou seja, quando a gente começa a se dar conta de que está precisando ficar mais tempo com este instrumento, né? E quando já passou desse uso nocivo e sim, já causou uma dependência, né? Então, existe sim uma demanda que tem chegado, né, aos consultórios, justamente para auxiliar a entender o porquê que a gente se vincula tanto a este instrumento. Muito bem. Franciele, falando um pouco do teu trabalho, voltando a esse assunto que é o nosso tema, quanto ao teu trabalho, existiram já, por exemplo, críticas a alguma dica, alguma coisa que tu passou para as pessoas? Existem outros influenciadores que falam sobre o teu trabalho ou que elogiam? Enfim, como é que é esse teu dia a dia e se há algo negativo? Se há alguma, por exemplo, alguma dica que tu deu, alguma informação que tu deu que, por exemplo, foi controversa a algum outro influenciador, algum outro profissional? E existe isso ou é difícil de acontecer? Existe, né? A gente vê o tempo todo, inclusive eu vejo outros influenciadores discutindo em redes sociais. Eu tento não me envolver muito, assim. Como eu disse, eu sempre já tive, né, propostas para fazer propaganda de gel redutor, né? E eu não aceitei, justamente porque eu, sendo da área da saúde, eu sei que não é bem assim, né? E claro, é muito fácil a gente mostrar para as pessoas algo em alguém que já segue, que já é regrado, que já tem uma alimentação. Então, obviamente, as pessoas vão acreditar que aquilo funciona, né? Elas estão vendo, então eu tomo muito cuidado com isso. Nunca tive, assim, alguém que rebateu algum assunto ou
bem pelo contrário, já tive bastante gente me dizendo, eu fiz o suco, aquele detox, funcionou, né? Ou me pedindo até na academia, eu sei que tu não me conhece, mas quantas folhas vai mesmo? Né? Então, assim, isso já teve bastante. O que acontece muito é que, às vezes, por a gente fazer exercício, cuidar da dieta, nós somos pessoas normais também. E a gente quer comer, né, chocolate, quer comer outras coisas também. Então, às vezes eu posto lá uma pizza, algo, né, que no final de semana a gente quer sair também da rotina, e até para quebrar um pouquinho a dieta. E aí sim, aí vem, mas como tu come? Mas pizza, mas meu Deus, né? Gente, calma, a gente tem uma enzima, eu sou intolerante, mas eu acabo comendo porque tá aí, né? A gente gosta. Então, as críticas acabam vindo nesse sentido. Mas como tu come e não engorda, né? Então, tu tem que ir lá explicar tudo por trás, o que vem. Eu queria ressaltar também que hoje em dia, muitas pessoas, né, financeiramente não têm controle para ir lá e buscar um nutricionista, buscar um personal e comprar toda a alimentação adequada. Então, elas vão buscar a gente para trocar essas ideias, né? Então, assim, não tem como ter um personal, ter um nutricionista, ter tudo regradinho, ir lá comprar toda aquela alimentação. Então, elas vêm trocar muitas ideias com a gente e vão mais pelo que é mais fácil, pelo mais básico, né? Então, vai além de eu montar lá um treino de personal para o meu aluno, às vezes a gente acaba também... eu tenho amigos, tenho conhecidos, né, que vêm me pedir, monta um treino para mim, né, porque às vezes na academia já tá meio enjoado, já não tem aquele treino, já tem aquele treino há mais tempo, então a gente acaba também montando ali um treino, dando alguma dica além, né, para ajudar também essas pessoas. Muito bem. E certamente esse trabalho que tu fazes em redes sociais, internet, acaba divulgando o teu trabalho como personal também, ou seja, acaba sendo uma forma de te divulgar, uma forma de te mostrar para pessoas que daqui a pouco amanhã podem ser clientes teus, né? Sim, com certeza. Hoje nem pensam em ter um personal, mas futuramente pode vir a ter, ou praticar uma aula de pilates, vir fazer uma aula lá, gostei, é isso que eu quero, né, que é um pouquinho mais calmo. Sempre tem, eles podem ser clientes o tempo todo e eu gosto muito do que eu faço, então assim... Às vezes até só um pouquinho, estou aqui conversando, eu vou responder bem rapidinho, né? Troco alguma dica ali, porque eu gosto, assim, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, né, menos chance da pessoa estar fazendo algo errado, estar consumindo algo errado. Elisângela, pessoas que daqui a pouco têm obsessão daqui a pouco emagrecer, enfim, não estão satisfeitas com o seu corpo, é uma opção buscar, e às vezes não tem condições financeiras, é uma opção buscar profissionais como esse e existe isso de também daqui a pouco a pessoa achar que para ter um corpo perfeito, um corpo bonito, ela acabar fazendo exageros, acontece isso muito também, chega até ti casos como esse, é um perigo isso também ou não, porque tem que ter muito cuidado, claro que uma boa orientação com um bom profissional, mas talvez se por exemplo um profissional não orienta da forma correta, coloca na cabeça de uma pessoa que ela tem que seguir tudo à risca ou não pode mais comer, a pessoa pode se prejudicar, né? Sim, com certeza, Júlio. E assim, nós não sabemos quem está por detrás, né, desse telefone, desse computador, enfim, que faz essa busca. O que a gente pode entender, né, como eu falei antes, é que sim, essa pessoa tem uma necessidade, né? Então, se daqui um pouco eu busco de forma obsessiva e incessante por um padrão de corpo, né, que a gente sabe qual é o padrão, né, hoje, e não tem a ver com as minhas características, e eu quero muito isso, mas eu não entendo que para mim poderia ser diferente, sim, a gente corre um risco de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, né? Então esses transtornos mentais, eles estão muito em voga também pelo mundo acelerado e instantâneo que nós vivemos, por essa busca obsessiva que muitas vezes se busca porque alguém disse que era o mais adequado, né? Mas será realmente que é? Então a gente precisa ter um pouco de crítica e poder fazer, né, essa problematização acerca de que, por exemplo, que corpo perfeito é esse. Maravilha. Intervalo rápido, já terminamos o segundo bloco, em seguida voltamos com mais Entre Linhas.
Estamos de volta ao programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET e 15 da Brasrede de Arroio do Meio. Nós vamos seguindo aqui falando sobre personalidades e influenciadores digitais. Estamos recebendo a Franciele e também a Elisângela. A Elisângela é psicóloga e a Franciele é personal trainer e também influenciadora digital. Bom, a gente seguia aqui falando e pelo que a gente acompanha, assim, para tu teres um canal, para tu teres uma página na internet ou rede social, no Instagram, no Face, qualquer um pode ter. Eu posso ter e falar do assunto que eu quiser. Como é que as pessoas podem separar o que é e o que não é? O que é um profissional qualificado para isso, como tu que trabalhas nisso, mas qualquer pessoa aqui pode ter e também falar desse mesmo assunto sem ter qualificação para isso. Como é que alguém pode descobrir, pode identificar o que é confiável e o que não é? Sim, Júlio, acontece. E às vezes até comigo mesmo, né? Em busca de mais qualidade em assuntos, de estudar, né? Eu busco muita informação de treino também, né? No Instagram, assim. Então eu vejo que hoje em dia não é só pelo número de seguidores, embora muita gente contrata, né? Faz parcerias, né? Divulga marcas. Eu acho que hoje em dia, assim, eu sigo, né? E fico monitorando, fico vendo se as informações dessa pessoa é compatível com o que eu quero, né? Muitas vezes eu vejo um perfil lindo, maravilhoso, com vários exercícios, e daí eu sigo a pessoa, eu fico cuidando, e aí assim, uma semana, duas, a pessoa fica falando somente sobre ela, né? O que ela tá fazendo e tal, mas não posta nada do que eu realmente busco. Então a gente tem que ter, eu pelo menos cuido muito isso, né? Eu acredito que as pessoas com menos, talvez, instruções também têm que cuidar um pouquinho isso, que às vezes não é só o número de seguidores. Claro que é importante, quanto mais gente te segue, é porque confia e acredita no teu perfil, né? Mas também buscar ver se o conteúdo é realmente o que a gente procura, não só seguir por seguir, né? Ver se a pessoa fala sobre o assunto, se ela entende mesmo, ver se ela é formada naquilo, se ela tem alguma especialidade naquilo, porque muitas vezes a gente pode estar falando sobre algo que a gente não tem aquele conhecimento, né? E daí a gente acaba tendo aí anorexia, a gente tem também obesidade, né? Então, a gente tem muito hoje em dia as crianças também, adolescentes, meu público é um pouco mais adulto, né? Mas tem também crianças e adolescentes, eu já fui prof, já dei aula em escola, então eu tenho alguns alunos assim também, que eles também estão te monitorando. Hoje em dia eles ganham do pai, né, o tablet, ganham o smartphone, então eles estão te monitorando com isso. Então a gente tem que ter cuidado um pouquinho no que tu faz, né, no que tu fala, no que tu posta, porque com certeza tu está sendo exemplo, né? Então eu tento sempre buscar algo assim e verificar se é para mim mesmo, né? Eu só sigo se realmente tem algum assunto, ou às vezes é amigo, às vezes é familiares, mas da minha área que tem algum assunto que eu vá gostar, né, de curtir, de estar ali presenciando, ouvindo, porque tu perde algum tempo do teu dia também, né? Passando ali, vendo o que as pessoas estão falando. Então tem que ser algum assunto que vá acrescentar, que não seja só estar ali por estar, né? Então, isso é uma dica, né? Então, pode-se dizer que quanto mais conteúdo útil, entre aspas, se tem, isso significa que essa pessoa tem mais conteúdo e mais qualidade tem o canal, porque acontece muito isso. Pessoas que têm um canal, que têm alguma página, na verdade, são pessoas que acompanham a vida daquela pessoa, o dia a dia dela, em casa até mesmo, ou seja, nem sempre isso é o melhor para se acompanhar, né? É por aí. É, por aí. A gente vê que tem os famosos, né? Que, assim, é um pouquinho diferente tu vai cuidar e realmente é pra ver a vida deles, né? O que eles estão fazendo. Mas até isso, depois acho que tu pode falar um pouquinho. Às vezes eu paro e penso, a gente acha tudo lindo, maravilhoso, em resort, praia, mas a gente acaba almejando uma vida que nem é a nossa, né? Então, às vezes acontece também. Aquele corpo é lindo, maravilhoso, mas peraí. Eu tento colocar muito pros meus alunos, assim, que eu tenho contato direto. Vamos ser saudável primeiro, né? Vamos fazer uma alimentação correta, vamos se cuidar um pouquinho. Primeiro a saúde, depois a gente vai buscar aquele corpo perfeito, aquela vida perfeita, né? Então acho que tem muito isso. Então a ideia é por aí, assim, cuidar o que a gente segue, se for da saúde, se a gente quer buscar algo, né? Ver se a pessoa é especializada, se ela tem uma formação, se ela tem uma base, né? E se ela busca conhecimento também, se ela está se atualizando ou se ela está ali só falando por falar coisas que talvez não, para o nosso dia a dia não vai ser conveniente, né? Elisângela, é mais ou menos isso também, as pessoas
tem esse problema, pode acontecer das pessoas não saber separar o que é algo mais útil, o que é um profissional mesmo, que é qualificado para expandir informações, para ter alguma página, algum canal, e daqui a pouco o outro que não é, mas também consegue chegar a essas pessoas. Tem que se ter esse cuidado e é mais ou menos isso que ela falou, são essas dicas importantes a seguir? Sim, com certeza, super dicas assim, né, Franciele? E muitas vezes quem procura não tem esse critério, né? E hoje a gente vive num mundo mais instantâneo, de respostas rápidas e de um padrão de felicidade, né? Como se fosse fácil, né? Ser feliz, ou de que felicidade a gente fala, né? Como se ela fosse linear. Então, sim, muitas pessoas nessa busca por essa felicidade acabam daqui um pouco sendo influenciadas ou escolhendo ser influenciadas, né, por um padrão de alguém que está falando algo que eu quero ouvir, né? Então, sim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Que bom se todos, né, os influenciadores pudessem ter essa crítica, né, e também esse senso assim, de responsabilidade em relação à vida desse outro. Então, é muito importante pensar que sim, é um critério que a gente tem que levar em conta. Quem está falando, de onde essa pessoa está falando e o que está sendo falado, né? Importante. Existem influenciadores de outras áreas da saúde, porque tu falas mais de educação física dessa área, mas, por exemplo, existe, não sei até que ponto também legalmente é possível ou não em certas áreas, por exemplo, médicos, ou mesmo nutricionistas, ou enfim, outros profissionais que também influenciam dessa forma, que também dão dicas. Existe isso e existe esse tipo de problema também das pessoas separarem ou não? Enfim, é comum ou a Franciele aqui é uma exceção, que ela procura expandir, dar essas dicas para as pessoas que daqui a pouco não têm condições de contratar um profissional? Existe isso em outras áreas também? Olha, eu acredito que sim, né? Falo do meu campo, que é o da psicologia, mas a gente pode também observar, né, em outras áreas que, na verdade, é o contexto onde a gente vive, né? Então, as próprias profissões, elas precisam se adequar a este jeito de funcionar que é mais digital, mais tecnológico. O que a gente precisa cuidar é que quando alguém anuncia uma dica, não é uma verdade, né? Então, o que serve para a Franciele pode não funcionar para uma outra pessoa. Por exemplo, na área da psicologia, né? Então, existem dicas de autoestima, de como diminuir a ansiedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado de quem está anunciando, de que forma isso está sendo falada, né? E de que, bom, qual é o meu grau, né? Como eu estou de saúde para essa dica também ser adequada a este momento em que eu estou passando. Mas sim, eu acredito que seja algo que vai para além, né, das questões da educação física, por exemplo, e que se expande sim em todas as áreas. Mas a gente precisa cuidar muito, né? Quem está falando, qual é esta dica, e não é porque a gente tem essa dica que quando for possível a gente não faça a procura deste profissional de referência. Muito bem. Júlio, e é tão rápida essa busca que hoje em dia eu acredito pelo menos que o marketing ele ficou muito mais fácil via Instagram, Facebook, YouTube, do que o próprio marketing que é feito o casual, o normal, que as lojas, né, que empresas de perfume, cremes, enfim, usavam. É muito mais fácil que alguém divulgue, porque mais seguidores estão vendo, né? Então isso vai para roupa, vai para produtos pessoal, isso abrange assim além, né, só das profissões. É muito mais rápido, tem milhões de seguidores, né? Tem gente que tem ali 1 milhão de seguidores, é muita gente, posta instantâneo, tá vendo, né, aquela marca, aquele produto. Então tá muito rápido, né? Até do que o próprio marketing normal, né? Do que postar ali, às vezes é mais demorado do que postar para alguém ir lá e botar na rede e todo mundo já está sabendo e está vendo. Olha só. E falaste antes que você não lucra, por exemplo, financeiramente com essa página, né? Essas páginas na internet, mas acaba, claro, que potencializando o teu trabalho além disso. Como é que é essa linha tênue entre dar informação gratuitamente, que daqui a pouco, para alguns profissionais de outras áreas até pode impedir que as pessoas te procurem para conversar, enfim, pagando para fazer isso, daqui a pouco tu acabas disponibilizando gratuitamente, isso faz com que aquele teu público que poderia pagar por isso não te procure.
mas ao mesmo tempo potencializar, ou seja, tem que ter um limite aí, tem que ter uma linha que você tem que, tu tens que acentuar bem. Como é que funciona isso para negócio? Sim, a minha linha não é essa, né? Eu já ganhei roupas para postar assim, devido à área, a gente acaba ganhando algumas coisas, as próprias lojas vão mandando pra gente bolsa esportiva, enfim, mas não, eu me atenho mais ao meu trabalho, não tenho muito tempo. Tem as pessoas, né, que são influenciadoras que dedicam mais tempo a isso. Elas buscam marcas, né? Elas buscam com produtos, fazer o teste, ver se é bom, campanhas de suplemento, que daí sim, isso daí se torna e vira um trabalho. Mas eu ainda não consegui, né, passar para o outro lado da linha. Porque como eu trabalho, assim, eu ocupo quase o meu dia com muitas horas de trabalho, então entre uma aula e outra eu consigo postar um vídeo, eu não consigo postar um treino inteiro, né? Eu não consigo pegar uma aula de um aluno do início ao fim e postar tudo o que ele faz. Então, assim, eu consigo trocar ideias e dar dicas. Mas se a pessoa quiser algo mais completo, aí sim, ela tem que vir, ela tem que sentar comigo, a gente agenda um horário, eu explico tudo como funciona, ou até fazer uma aula experimental. Tanto no Personal no Pilates eu tenho essa opção de dar uma aula experimental. E aí sim, né, ela vê se ela gosta para depois ser cobrado. Mas já tem outras pessoas que já ganham totalmente, né, por influenciar, buscam pessoas que querem pagar para divulgar uma marca. E aí já atravessa essa linha e acaba recebendo por isso. Muito bem. Intervalo, estamos terminando o terceiro bloco, voltamos em instantes com o último bloco do Entre Linhas. Estamos de volta ao último bloco do programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates. O assunto de hoje, personalidades influenciadores digitais. Estamos aqui com Franciele Pagliarini e também com a Elisângela Zanelato. Nós vamos seguir o nosso papo aqui e eu queria falar sobre um outro assunto que talvez tu não lide tanto com isso, mas influenciadores talvez alguns lidem, que é fama. Existe isso, por exemplo, na tua área, pessoas que te procuram e te conhecem só pela tua figura ou que já te viram em algum lugar, não sabem aonde? Tu lida com isso muito ou não é muito teu caso? Um pouquinho, assim, não é muito o meu caso, né? Porque eu acho que o público mais óbvio, eu tenho bastante homens que me seguem por ser mulher, né? E às vezes a gente acaba por estar lá postando uma foto de roupa de ginástica, muitas vezes induz outras coisas, né? Então não é muito, mas eu acredito que um pouco sim, assim, tem pessoas que têm bastante fama, que o nome já... eu acredito que o meu nome hoje está ligado a isso, a área da saúde e de esporte, assim, muitas pessoas, eu não te imagino fazendo outra coisa, né? Então, que bom, porque é isso que eu busco. Mas eu acho que tem sim a questão da fama, né? De levar um nome, de ter uma marca, né? Que induz isso. Falaste dos homens, existe um certo assédio? É respeitoso ou existe algum tipo de problema nesse sentido? Creio que não, né? Não, é mais indiretinhas, né? Proposta, não sei o quê, né? Aquela coisinha. Sim. Tem, mas a gente ou não responde, ou deixa ele de ladinho, e acaba ficando por assim mesmo. Porque pode acontecer, né? Quem se expõe acaba tendo repercussão de qualquer forma, né? A gente... tu tá se expondo total, né? Tu tá ali, muitos seguidores, tu tá fazendo vídeo, tu tá postando o que tu tá fazendo, para qual já aconteceu. Eu vi que tu postou que tu tava vindo para essa festa, então eu vim para falar contigo. Então, acontece. O pessoal te acompanha. Muito bem. E tu és de Guaporé, se eu não me engano. Sim, natural de lá. Natural de lá, mas mora anos. aqui. Pois é. A tua repercussão, ela é regional? Ela sai da região? Existem pessoas de outros lugares que já te reconheceram fora daqui? Acontece isso ou é mais local aqui em Lajeado ou no Vale? Eu acho que me conhecem mais local. Mas esses dias até fiquei um tempinho sem postar em função do curso que eu estava fazendo. E quando eu postei, teve pessoas de São Paulo, Minas Gerais, que vieram conversar. Vamos lá, tipo, eu postei agora, estou voltando, então, aos treinos, à dieta, né? Isso é muito legal, assim, tu ir lá procurar e ver que são pessoas que estão buscando a mesma coisa e estão te incentivando. Então, a gente é incentivadora, mas também a gente acaba sendo incentivado, né? Lá São Paulo, Minas Gerais, fui olhar as meninas, acabei conversando um pouquinho, que legal, isso
isso é muito gratificante assim para nossa profissão. Que bom. Elisângela, não é o ela citou até antes, né? Existem pessoas, ou tu mesmo disseste antes, que tem pessoas aí com 1 milhão de seguidores, né? Que são famosos até. Ela não tem canal no YouTube, a Franciele, né? Mas tem gente que tem e às vezes acaba se tornando uma celebridade quase da internet. Isso pode, para a pessoa que se torna, que chega a esse nível e daqui a pouco existe o risco de a pessoa não saber lidar com isso, não estar acostumada a isso, pessoas que daqui a pouco essa fama subiu a cabeça ou que souberam aproveitar muito bem também. Existem casos que tu conheces que dê para relatar nesse sentido? Eu acredito que existem todos esses tipos que tu nomeou agora, né, Júlio? De pessoas que sim conseguem lidar bem, né, com essa fama, com esse glamour, e outras pessoas que acabam não conseguindo equilibrar esse padrão de vida social, de vida pessoal, com todas essas procuras assim externas, todo esse assédio, né? Porque daqui um pouco, né, por exemplo, né, Fran, assim, tu tá nesse momento da tua vida fazendo esse movimento que te faz bem, né, que ainda não é só o teu trabalho, digamos assim, como tu falava antes, e as pessoas estão te olhando. E isso, sim, alimenta para que tu faça mais, mas também torna um outro vigia do teu lado. Ou seja, daqui um pouquinho tu vai te descaracterizar como pessoa, como sujeito, para daqui um pouco, né, funcionar nessa figura, nesse personagem que muitos artistas acabam criando, né? Então, sim, existe muitos artistas que se perdem no meio dessa fama, que não conseguem lidar, que adoecem, né? Então, a gente tem que ter um cuidado também, né, de quais são esses limites para cada um em relação a essa questão mais de exposição, de estar exposto, né, a esse padrão, enfim, social que as pessoas acabam também te colocando. Tudo bem. Então, o pessoal também deve ter cuidado, mesmo quando dá certo, mas tudo se deve ter uma preparação. Elisângela, Franciele, algo que eu não tenha perguntado, que seria importante também quem nos assiste saber, até nós falávamos lá no início do programa em alimentação, e tu falaste que as pessoas podem se alimentar, podem em algum momento comer o que gostam. É importante a gente voltar nisso porque muitas pessoas acabam tendo dúvidas e serem saudáveis desde que se cuidem na maioria do tempo. Ou seja, tem isso, as pessoas acabam achando que não dá mais para fazer nada, não dá mais para comer nada. E qual é a dica que tu dá, assim, de uma forma resumida, para quem busca uma alimentação boa, para daqui a pouco quem está assistindo e pensa em se cuidar mais a partir de agora, possa começar de que forma? Sim. Quem me conhece sabe, né? Tem uma frase que eu sempre falo, gente, eu não sou fisiculturista. Então, por aí a gente já resume um pouquinho. Por quê? Eles têm uma preparação para isso, eles têm por trás um médico, um nutrólogo, né? Baseando, norteando o que falta, se falta né, cálcio, quais vitaminas faltam. É importante a gente cuidar, então assim, eu cuido da alimentação, né? Baseado com nutricionista, pratico exercícios físicos, eu vario. Hoje eu tô sempre na musculação, mas acabo praticando pilates, acabo correndo. Então, um funcional, a gente acaba aderindo a todas essas modalidades que estão aí. Então, eu sempre comento isso, assim, a gente tem que cuidar para não fugir, né, como o doutor veio falando, para não fugir, né, para a gente ter um norte, assim. Bom, eu não sou fisiculturista, né, eles vão aos extremos. A alimentação deles é totalmente regrada, pesada, calculadinha, né? Então, assim, eu me preocupo mais em ser saudável, né? E praticar exercício físico, acho que é o começo para tudo. E cuidar que muitas vezes o que é regrado, o que é correto para eles, não é o bom para a gente, porque eles se preparam para isso. Eles vão estar lá num palco, competindo, e a gente não, né? A gente está no dia a dia normal, a gente precisa, inclusive, né, lá de um carbo a mais para poder, dependendo da profissão, para poder ter uma qualidade melhor de trabalho, né? Então, a gente tem que fugir sim, a gente tem que cuidar para não só virar escravo do corpo, né? Ter no final de semana, sair com a família, sair com os amigos, sair com o namorado ou quem tem filho, e ir lá sim fazer uma refeição que não seja, digamos, tão correta, não tão saudável, mas que é importante, é um momento de confraternização. Então, para cuidar isso, né?
Que a gente, não sendo fisiculturista, a gente tem que ter a nossa vida normal, cuidar sim da saúde, mas não cuidar dos exageros, assim, não se abolir de tudo, né? Muito bem, Elisângela, tudo que é demais não é bom, né? Não, eu estava aqui pensando justamente isso, né? Que o limite entre o remédio e o veneno é a dose. Então, isso talvez vale para todas as questões da nossa vida, né? De que influência demais que é do outro também daqui um pouco não vai fazer tão bem, porque vai me descaracterizar. E muito mais eu fico pensando quanto esse nosso papo, assim, ele leva para uma temática bem mais ampla, que é o acesso às redes sociais. Né? Então, o quanto isso também precisa ser equilibrado para que a gente não passe muito mais tempo nesse mundo virtual e acabe ficando com o que a gente chama hoje de coeficiente social, ou seja, o quanto de habilidades sociais a gente pratica, a gente vivencia, diminua. Né? Então, acho que esse é um recado bem bacana, que assim como a Franciele falava, né, de cuidar da sua saúde física, eu falo aqui de cuidar de uma saúde que vai para além do físico, para a gente poder pensar na nossa saúde mental, emocional e social. Então, acredito que sim, a gente precisa de equilíbrio. Né? Muito bem, não é só a saúde física, né? Aliás, falaram em remédios, me veio outra coisa na cabeça, que é a questão de produtos que se vendem ou em academias, ou em lojas, ou anabolizantes até, enfim, o que é um perigo, né? As pessoas devem tomar cuidado com isso também, né? Vocês duas que talvez saibam falar sobre isso, porque está tudo na internet. Tem gente vendendo anabolizante, gente vendendo produtos que daqui a pouco eles dizem que não é perigoso, mas pode ser. E aí voltamos àquela questão de separar o que pode ser seguido ou não. Você também fala sobre isso no seu trabalho? Tu dá dicas sobre produtos, sobre pessoas, sobre coisas que as pessoas podem usar, ou não chega a essa área? Eu tento não passar assim, eu até posto, né, o que eu estou consumindo e explico um pouquinho do porquê. Por exemplo, suplementação. Eu até então não tinha usado suplementos, agora que eu estou então com um nutrólogo, tanto que o meu suplemento ele é de ervilha, né? Então assim, ele foi lá buscar, porque como eu tenho intolerância ao leite, eu acabo ficando mal, e eu sempre digo, procurem alguém, um médico, uma nutricionista especializada quando é na área de suplementação. Porque até eu mesmo que sou da área, desconheço, né? Quantos produtos existem hoje até no Mercado Livre. Ganha isso, ganha aquilo, ganha bolsa, ganha shakeira, e o pessoal vai comprando e vai tomando. Então, assim, às vezes eu até sei onde entra o suplemento, mas eu evito um pouquinho de falar e digo assim, olha, isso é um assunto muito sério, né? Procura uma nutricionista. Não basta só o que a gente lê na internet, porque eu acho que hoje em dia a gente vê rim prejudicado, a gente vê vários órgãos aí prejudicados em função da autossuplementação, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, sim. Chegando ao finalzinho, Elisângela, é um cuidado que tem que se tomar também, né? E existe alguma outra dica, algum outro cuidado também que as pessoas tenham que tomar, mas essa questão de produtos, eu acho que é uma das principais, né? E o quanto essa linha, de novo, ela se apresenta tênue, né? Porque daqui um pouco eu confio tanto, me identifico tanto com alguém que está anunciando que funcionou, que sem pensar eu vou lá e faço essa procura, né? E o quanto nós somos sujeitos diferentes, tanto na nossa constituição física e na nossa constituição de personalidade, né? Então, o quanto é complicado a gente simplificar algumas coisas quando se trata de saúde. Então, sim, muito cuidado, né? A gente pode fazer um paralelo com a questão do uso, né, de automedicação, por exemplo, né? Então, não deixa de ser, porque de alguma forma vai afetar o nosso desenvolvimento. Então, muito cuidado, sim. Tudo bem. Elisângela e Franciele, obrigado por participarem. Realmente o tempo passa rápido, é vapt-vupt. E acho que o papo foi importante, as pessoas que assistiram certamente algo pegaram para si, alguma dica, e vão ter, claro, mais cuidado, vão procurar conhecer vocês talvez também, que é sempre importante. Pessoal, nós estamos encerrando por hoje. Obrigado a você que nos assistiu e siga nos acompanhando no programa Entre Linhas. Até mais.